E aí galera, tô de volta com um vídeo cheio de heróis e vilões que manipulam a criocinese, ou seja, eles têm a habilidade de reduzir a energia cinética dos átomos. Com isso, eles podem diminuir a temperatura, criar neve, manipular o gelo e mais uma lista de possibilidades. Alguns deles têm a criocinese como poder derivado da hidrocinese, que é a manipulação da água. Outros têm seus poderes focados apenas em controlar o gelo e acabam se tornando mestres nisso. Então separei uma lista com alguns dos mais famosos e poderosos para a gente conversar a respeito. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Começando pela Gelo, uma personagem muito legal e que merece mais destaque. Ela é princesa de uma tribo nórdica. Ficou famosa pelos seus poderes místicos que permitem controlar o gelo à vontade. Detalhe é que ela já foi parceira da brasileira Fogo. É bem interessante ver por esse ponto, ou seja, o completo oposto. A heroína se mostra muito habilidosa, é capaz de criar rajadas de gelo, geadas e até grandiosas tempestades de neve. Dá a entender que usa um tipo de magia ligada a esse elemento, chegando até a controlar o clima. Quando pensei em editar o roteiro para criar a lista, esse foi o primeiro personagem que me veio à mente por um simples motivo. Ele é o maior, mais antigo e mais poderoso gigante de gelo. Foi ele que deu origem a quase todos os gigantes de gelo que conhecemos atualmente, o maior governante de Jotunheim. É um dos seres mais poderosos, tanto que chega a rivalizar com Odin. É dito que possui mais de 300 metros de altura, uma força e durabilidade absurdas. É capaz de gerar ondas de frio, que são mortais e se regenera facilmente, mesmo se reduzido ao menor dos pedaços de gelo. Só de se aproximar do sangue dele, alguém pode ser congelado até a morte. Até os deuses têm que tomar muito cuidado com o poderoso gigante. Tempestade. Não é novidade para ninguém que a deusa do tempo tem um listão de poderes. Entre eles, encontramos a capacidade de alterar a temperatura ambiente, seja de forma negativa ou fazendo com que fique ainda mais quente. De qualquer forma, tem resistência extrema sobre isso. Um bom exemplo foi no segundo filme dos X-Men lançado pela Fox, onde a heroína diminuiu a temperatura de uma forma que a galera perto dela estava quase morrendo de frio e ela tava tipo plena, nem aí se tava frio ou não. Só estava concentrada em diminuir cada vez mais a temperatura ambiente. Também pode criar nevascas, chuvas de granizo, até gelo com as próprias mãos. Quando a mulher diz que é a bruxa do tempo, não é para duvidar. Homem de Gelo. Não tem como criar uma lista dessas e não colocar o Bob. Ele deve ser o primeiro nome que vem à mente da maioria dos fãs quando falamos sobre criocinese. O herói é um dos raros mutantes de nível ômega, um dos seres mais poderosos do planeta, que inclusive ele até poderia congelar se quisesse. E nem sabemos qual é o limite. Estamos falando de alguém que foi capaz de congelar o inferno. Bob se mostra tão habilidoso que cria gigantes conscientes e exércitos de clones, todos eles com consciência. É meio que criar uma escultura de gelo e dar vida a ela. Algumas até trata como se fossem seus amigos. Imaginem as possibilidades que esses poderes trazem. Além de tudo isso, é quase imortal. Onde houver moléculas de água, ele vai se regenerar voltando à sua forma anterior. No meio da briga, tá sempre criando armas, escudos, asas e as icônicas rampas de gelo que o permitem deslizar por qualquer lugar. É interessante que nos quadrinhos, principalmente nas suas HQs solos mais recentes, ele tá sempre criando e viajando pelas cidades sobre as suas rampas. Luna. Uma nova heroína que chegou se destacando nos jogos da Marvel e partiu para os quadrinhos. É coreana, idol de K-pop. Vi bastante gente a comparando com a Cristal, que é uma diva pop. Será que rola uma música entre elas? Luna foi vítima de uma organização terrorista que trata de avanços tecnológicos. A estrela possui a habilidade de controlar a temperatura e o gelo. O detalhe é que até mesmo durante uma missão, a Luna costuma usar seus poderes de uma maneira artística. É toda inspirada em coreografias de K-pop.
Bom, como ela ainda está recente nas histórias, não temos feitos muito grandiosos, mas até onde vimos, ela é habilidosa no que se propõe a fazer. É capaz de criar esculturas, estacas e espinhos congelados. Também forma flocos de neve como armas afiadas, além de criar gelo em seus punhos para aumentar a força do seu golpe. Essa habilidade, aliada com as artes marciais, a deixam bastante perigosa no meio da briga. Gelado. Eu queria muito incluir heróis de outros universos e então pensei nos incríveis, que amo e sempre gostei de comentar a respeito. Esse é um dos personagens mais legais e amado dos filmes, um dos maiores heróis desse universo, com um dos poderes mais versáteis e impressionantes. Ele se mostrou habilidoso a ponto de congelar um policial antes que uma bala pudesse chegar a qualquer destino. Assim como outros personagens da lista, ele é capaz de criar rampas de gelo para facilitar na sua locomoção durante as missões. Lúcio pode criar jatos potentes com seu poder ou então gerar fortes correntes de neve, além do toque congelante e até propulsão de gelo, direcionando suas mãos para baixo, podendo dar grandes saltos. E para terminar essa lista temos a Nevasca. Quem é fã do Flash com certeza conhece essa mulher poderosa e perigosa. Existem outras versões da Nevasca, mas hoje estamos falando sobre a mais recente com a Caitlyn, que por sua vez tem segurado o manto por um bom tempo. Ela não fica atrás dos outros que escolhi para a lista, sabe manipular seus poderes com maestria, sendo capaz de congelar inimigos com apenas um toque. Costuma criar adagas congeladas e até tempestades de neve tão frias que poderia matar seus oponentes em pouco tempo. Mas tem um detalhe, ela precisa absorver calor para se manter viva, por isso é meio obcecada pelo nuclear. Ele alivia sua vontade por calor e é um dos poucos que ela não acaba matando enquanto pega o que precisa. Mas e aí galera, curtiram? Se sim, deixem aquele like, se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações. Podem deixar suas sugestões porque tô sempre de olho e me ajuda bastante a saber o que vocês querem que eu traga de conteúdo. Até o próximo vídeo!